Fala comigo, estou de volta mais uma semana para mais um videozinho. Seja muito bem-vindo. Caso você não me conheça, meu nome é Pedro e este canal aqui nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre a vida no geral, principalmente para nós aqui que somos jovens. Eu não sou mestre de nada, mas tudo que eu aprendo, tudo que eu vou entendendo da vida, eu vou falando aqui e a gente vai aprendendo junto e caminhando para o mesmo lugar, beleza? Gente, indo muito direto ao ponto, se você gostar desse vídeo, que no caso você já vai gostar, você já pode dar um passo de fé que você vai gostar. E aí você já pode dar um like, você já pode comentar, você já pode mandar para seus amiguinhos. Caso você não faça isso, você não é uma pessoa legal, mas você não é obrigado a fazer nada, como eu sempre digo. Gente, quero ir direto ao ponto. Hoje eu gostaria de falar sobre visão a longo prazo. Sabe, esse é um assunto que tem queimado muito assim, eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu acho que é algo muito importante a gente pensar agora, porque nós somos novos, né? E você talvez pode ser um pouco mais velho, eu tenho 20 anos, você pode ser um pouco mais novo do que eu, você talvez pode ser um pouco mais velho do que eu, mas nós somos novos. Mesmo que você tenha 40 anos, cara, você ainda tem muitos anos pela frente. Então, quanto mais cedo a gente tiver uma visão de longo prazo, melhor, certo? Porque nós ainda temos muito tempo pela frente. E eu queria trazer 3 pontos do porquê que visão é importante. E eu quero me ater mais ao último ponto. E eu quero ser bem breve aqui. Primeiro, a visão, ela está relacionada ao nosso propósito. Então, quando a gente começa a entender que a gente está aqui na Terra por um motivo, a gente começa a desenvolver uma visão nossa sobre a nossa própria vida, sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o que a nossa vida pode gerar para as pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando eu começo a entender que uma parte do meu propósito na Terra, por exemplo, é construir uma família, cara, isso começa a mudar a minha visão sobre as coisas que eu tô fazendo hoje, como elas podem impactar depois lá na frente, os meus filhos, a minha esposa, depois os meus netos, enfim, como que a minha vida hoje pode impactar lá na frente. Então a visão, ela tá relacionada ao propósito. Se eu entendo que eu tenho um propósito, logo a minha visão ela começa a ser expandida. Uma outra coisa que a visão ela faz é que a visão ela nos traz urgência de mudar. Porque se eu começo a entender que eu tenho um propósito, ou seja, eu tenho uma missão para cumprir na Terra, e dá para fazer um vídeo só falando sobre isso. Eu tenho uma missão para cumprir na Terra. Eu tenho uma visão sobre isso, eu começo a entender, eu tenho uma visão sobre a minha própria vida. Cara, isso vai me trazer urgência em mudar, né? Faz sentido, porque, pô, eu tenho uma missão lá na frente, certo? Então, eu começo a olhar para a minha vida hoje e ver se a minha vida hoje está alinhada com essa missão e esse propósito que eu vou cumprir lá na frente, que eu preciso cumprir lá na frente. E isso vai gerar urgência de mudar. Então, cara, como é que você quer criar os seus filhos? Eu estou usando esse exemplo da família. Como é que você quer criar os seus filhos? A gente sabe que o exemplo arrasta. Então, se eu quero que meu filho seja inteligente, cara, eu preciso ser inteligente. Se eu quero que meu filho treine, cara, eu preciso treinar. Se eu quero que ele seja crente, cara, eu preciso ser crente. Se eu quero que ele trate as pessoas bem, cara, eu preciso tratar as pessoas bem. Porque ele vai olhar para mim e vai replicar aquilo que eu sou. E se eu olho para isso, cara, isso tem que gerar em mim urgência de mudar, de olhar e falar, cara, eu não posso deixar chegar lá quando eu tiver meu filho para mudar. Não, não, não. Eu tenho que começar a mudar agora, velho. Então a visão, quando você começa a ter visão sobre a sua vida, sobre o seu propósito, a visão vai te trazer urgência de mudança. Urgência de mudança. E daí, cara, você tem que abraçar essa parada da visão, porque a gente começa a ser consumido por uma parada de tipo assim, mano, eu não posso perder tempo aqui, velho. Não posso perder tempo, eu não posso perder tempo. Eu lembro que antes eu era uma pessoa que eu ficava muito viajando, assim, moscando aleatoriamente. E não que eu ainda não tenha esses momentos de às vezes ficar viajando, sei lá, mexendo no celular aleatoriamente. Mas hoje, se eu fico, cara, lá, 15 minutos, isso me incomoda. Começa a dar um nervoso, falar, cara, não, calma aí, eu não posso perder tempo, cara, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. E essa missão, ela começa a gerar dentro de mim urgência para mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E daí eu vou pro terceiro ponto, que para mim é o mais importante, e eu fecho nesse ponto. A visão, ela nos faz entender a importância dos fundamentos. E daí eu quero só ler um versículo para vocês, para falar sobre isso. Em Mateus 7, Jesus fala algo que provavelmente todos vocês já devem ter ouvido falar,
Mas ele fala o seguinte, Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Depois ele fala que quem não construiu a casa, quem escutou as palavras de Jesus e não obedeceu, não construiu um bom alicerce, não construiu na rocha. Veio o vento e derrubou aquela casa. E sabe, a gente tem que pensar sobre isso, cara. A gente tem que pensar sobre isso. Porque é hoje que eu vou tomar as decisões de como vai ser minha vida daqui 20 anos, cara. E eu não sei vocês. E aqui eu vou ser bem sincero. Mas eu prefiro não construir nada do que construir alguma coisa e destruir. Entendeu? Então, cara, se for pra chegar e ter uma família e destruir minha família porque eu não consegui suportar e lidar, eu prefiro não ter. Cara. Eu prefiro não ter. Eu não sei se só eu que sou louco de pensar assim. Mas eu prefiro não ter do que ter lá na frente e destruir não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas ao meu redor. E quando você começa a ter essa visão de que você tem um propósito, esse propósito começa a gerar uma urgência de mudança. E esse propósito também gera a importância dos fundamentos, também nos traz essa consciência. Porque você não quer chegar lá no cumprimento do seu propósito sem o que é necessário dentro de você para cumprir aquele propósito. Eu quero dar os créditos para uma frase que eu vou falar aqui. Então, né, um cara eu já falei aqui, o Theo Hayashi, ele fala uma frase que eu gosto muito. Que é o seguinte, nós precisamos ser pessoas sustentáveis. Uma pessoa sustentável é alguém que é maior por dentro do que por fora. Só que a gente vive num mundo em que não é assim que as pessoas querem viver. A gente quer ser maior por fora. A gente quer expor, a gente quer mostrar, a gente quer aparecer, a gente quer ser maior do que todo mundo. Só que se nós formos maiores por fora do que por dentro, em algum momento a gente vai implodir. Assim como um prédio, cara. Assim como essa casa que Jesus descreve aqui. O alicerce, cara, ninguém vê. Num prédio, ninguém vê. O alicerce, ninguém vê as estruturas que estão passando por dentro do prédio. Mas é isso que sustenta o prédio. É isso que sustenta o prédio. Então nós, já agora, nessa nossa idade novos, nós temos que olhar para dentro de nós e falar, Deus, quais são os fundamentos que o Senhor quer construir? Quais são as raízes, os alicerces que o Senhor quer construir? É a primeira coisa, mano. Primeiro alicerce é Cristo. Primeiro alicerce é Cristo. Primeiro alicerce é o nosso relacionamento com Deus. Essa é a primeira etapa do processo. Relacionamento com Deus. Esse é o alicerce, porque lá na frente é isso que vai nos sustentar. E eu tenho certeza absoluta de que o que vai me sustentar lá quando eu tiver filhos, por exemplo, é o que Deus está falando comigo agora. É o que Deus está gerando dentro de mim agora. Só que a gente tem uma visão que a gente fica preso lá no futuro e esquece de viver o hoje, não entendendo que é hoje que Deus quer gerar as coisas dentro de nós. É hoje que Deus quer fazer as coisas dentro de nós. Então, eu espero que isso tenha gerado dentro de você essa parada de falar, cara, primeiro eu preciso entender meu propósito. Eu preciso ter essa revelação de que eu não fui criado por acaso, de que você não é um acaso aqui. Você não brotou aqui do nada, não. Deus te criou para um propósito específico. Efésios 2:10, pois nós somos feitura dele em Cristo Jesus, criados para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que nós andássemos nelas. Cada um de nós somos poema de Deus, criados especificamente para uma missão que Deus já preparou para nós. Salmo 139 fala que Deus escreveu já todos os nossos dias. Então Deus tem uma missão para nós, um propósito específico para cada um de nós. E isso começa a gerar urgência de mudança em nós. Porque se eu não tenho... Cara, aquela famosa frase, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer coisa serve. Então assim, se eu não sei para onde ir, velho, por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar? Mas se eu começo a ser tomado por um senso de missão, eu começo a entender, cara, não, eu preciso mudar. O senso de missão nos leva a querer mudar. O senso de missão nos leva e nos motiva a nos sacrificarmos, nos motiva a nós mudarmos nossos hábitos, nos motiva a nós sermos diferentes, a nós melhorarmos, a nós evoluirmos, a gente crescer. O senso de missão faz isso com a gente.
E a visão, por último, ela nos faz entender a importância dos fundamentos. Não seja uma pessoa sem fundamentos. Não seja uma pessoa maior por fora do que por dentro. Porque se nós formos assim, nós vamos cair. Se nós formos assim, nós vamos chegar num determinado momento. E aquilo que está externo para nós, talvez o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial, vai parar de ser sustentável se a gente começar a se preocupar mais com o que a gente está construindo fora do que com o que a gente está construindo dentro de nós. Nós precisamos nos importar mais com os alicerces, com aquilo que ninguém vê, do que com aquilo que as pessoas veem. E isso, mano, parte de uma vida com Deus. Parte de uma vida pessoal com Deus. Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida diante dEle, diante dos olhos dEle. E quando nós vivemos diante dos olhos de Deus, a gente não precisa provar nada pra ninguém, cara. Você não precisa comprar nada pra provar alguma coisa pra alguém. Você não precisa provar seu valor pra ninguém, cara. Porque o seu valor não tá baseado no que você tem, no que você faz, no seu diploma, no seu dinheiro, não tá baseado em nada. O seu valor tá baseado em quem você é. Um filho amado de Deus. É nisso que tá baseado o teu valor. Então, sejamos nós uma geração sustentável. Seja você, sabe, a gente pode olhar para a nossa geração e ver uma geração perdida, e ver uma geração que dizem que é a geração da ansiedade, é a geração da depressão, mas nós, principalmente nós que conhecemos Jesus, nós temos que nos levantar contra isso, falar, não, nós não somos essa geração. Nós não somos essa geração. Porque se nós estamos firmados na palavra de Deus, se nós temos um relacionamento com Deus, nosso Pai, nosso Criador, cara, você não tem como não estar bem. E claro, não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades, você não vai passar por lutas, você não vai passar por tristezas, mas você não vai estar sempre depressivo, você não vai estar sempre com ansiedade. Não é isso, não é isso que a palavra mostra, cara. Não é isso que a palavra. Você vai ter sim aflições, mas você vai se alegrar em Cristo. Você vai ter paz que excede todo entendimento. Você vai carregar o amor de Deus, cara. E é isso que nós precisamos ter. É isso que a gente precisa viver. Eu tenho orado por isso. Espero que você ore também por isso, pela nossa geração, para que a nossa geração seja diferente. Para que cada um de nós sejamos luz em cada lugar que a gente pisar. Mostrando que dá sim para viver uma vida sustentável, dá sim para viver uma vida sem ansiedades, dá sim para viver uma vida sem medo. E isso tudo vem de um lugar de vida com Deus. Vida com Deus, cara. Então, gente, para terminar esse vídeo, quero orar por você e orar por mim também. E a gente termina esse vídeo. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo aqui. Eu te peço por mim também, por cada uma dessas pessoas, que o Senhor gere uma visão cada vez maior em nós. Pai, amplia a nossa visão, nos ajuda a enxergar a vida de maneira mais ampla, nos ajuda a entender o nosso propósito, gera urgência em nós, Senhor, em mudar e nos faz entender que nós precisamos de fundamentos mais profundos. Nós queremos ser, Pai, uma geração que tem fundamentos profundos, que está firmado na Tua palavra e no relacionamento contigo. Desde já eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por esse vídeo, manda para seus amigos, dá um like, dá um comentário. De novo, você não é obrigado a fazer nada se você não quiser. Deus te abençoe. É nóis.